No posto de gasolina 24 horas, ela passou o cartão dele. O bilionário viu o colar de sua esposa perdida no pescoço dela e ficou paralisado. O relógio digital do painel marcava 2h47 da manhã, quando Murilo Figueiredo estacionou sua BMW preta no posto de gasolina. A reunião havia se estendido mais do que o esperado, mas fechar aquele negócio de 40 milhões valia cada minuto de sono perdido. Aos 35 anos, ele tinha aprendido que oportunidades não esperavam por horários convenientes. O vento frio da madrugada paulistana cortou seu rosto quando saiu do carro, mesmo depois de 8 anos construindo seu império imobiliário. Ainda sentia aquele vazio familiar no peito sempre que ficava sozinho com seus pensamentos. Era por isso que trabalhava tanto. Para não ter tempo de lembrar, a loja de conveniência estava quase vazia. Apenas alguns caminhoneiros tomando café e uma atendente atrás do balcão. Murilo pegou uma garrafa de água e se dirigiu ao caixa, já puxando o cartão de crédito do bolso da camisa social. "Boa madrugada", disse a moça. Com um sorriso cansado, mas genuíno, ele apenas acenou com a cabeça, ansioso para voltar ao carro e seguir para casa. Ou melhor, para o apartamento que chamava de casa, mas que nunca passou de um local para dormir entre um negócio e outro. Quando ela passou o cartão na máquina, o sistema emitiu um bip de erro. "Desculpa, vai ter que passar de novo", ela disse, devolvendo o cartão. Às vezes a máquina fica meio temperamental de madrugada. Foi nesse momento que Murilo viu o colar. Seu coração parou por um segundo inteiro. Ali, no pescoço daquela desconhecida, estava o colar de pérolas ancestral da família Figueiredo. Aquelas pérolas perfeitamente alinhadas, com o fecho único em formato de rosa, trabalhado em ouro branco pelo joalheiro da família há mais de 100 anos. Era impossível. Tinha que ser impossível. Onde você conseguiu esse colar? As palavras saíram da sua boca antes que pudesse controlá-las. A moça levou a mão instintivamente ao pescoço, cobrindo as pérolas com gesto protetor. "Foi um presente", respondeu desconfiada. "Por quê?" Murilo sentiu as pernas bambearem. Aquele colar havia sido o presente de casamento que ele deu para Tainá. Era uma herança de família, única, impossível de ser duplicada. Tainá havia morrido usando esse colar. Ele mesmo havia identificado o corpo irreconhecível no necrotério, e a única certeza que tivera era aquelas pérolas derretidas e enegrecidas pelo fogo. "Desculpa, eu..." Ele balançou a cabeça, tentando se recompor. "É que é muito parecido com um que conheci." Mas não era parecido. Era exatamente o mesmo. A atendente relaxou um pouco, mas ainda o observava com cautela. "Sou Rafaela", ela disse, passando o cartão novamente. "E você parece ter visto um fantasma." "Se ela soubesse", pensou Murilo. "Se ela soubesse que talvez tenha visto mesmo." "Murilo Figueiredo", ele respondeu automaticamente. Ainda hipnotizado pelas pérolas. "Espera, Figueiredo da construtora." Os olhos dela se arregalaram. "Nossa, que coincidência. Você deve ser mega rico, né?" Ele não respondeu. Sua mente estava a 1000 por hora, tentando processar o impossível. Como aquele colar poderia estar ali? Tainá havia morrido há 8 anos. Ele mesmo organizou o funeral. Enterrou o que restou dela e da filha recém-nascida que nunca chegou a conhecer. Isadora, sua pequena Isadora, que nasceu e morreu no mesmo incêndio que levou Tainá. "Você está bem?" Rafaela perguntou, notando sua palidez. Desculpa, só. Longo dia de trabalho." Ela finalizou a compra e lhe entregou o cartão de volta. Quando seus dedos se tocaram brevemente, Murilo sentiu uma estranha familiaridade, como se aquele momento fosse importante de alguma forma que ainda não conseguia compreender. "Obrigada e boa madrugada." Sr. Figueiredo, ele saiu da loja em estado de choque, mas antes de entrar no carro se virou. "Rafaela, esse presente que você mencionou, de quem foi?" Ela hesitou por um momento, como se decidisse se deveria contar ou não. "De alguém muito especial para mim", disse finalmente. "Alguém que mudou minha vida completamente." Murilo dirigiu para casa no piloto automático, mas sua mente estava completamente voltada para aquela madrugada de 8 anos atrás. A ligação desesperada do caseiro, as sirenes,
O cheiro de fumaça que parecia nunca sair das suas narinas. O desespero de saber que não conseguira chegar a tempo de salvar sua família. Tainá estava grávida de 8 meses. Eles tinham escolhido o nome Isadora juntos. Já haviam montado o quarto do bebê, pintado de amarelo porque queriam uma surpresa. Ela estava radiante, mais linda do que nunca, falando sobre como seria perfeito ter a filha nos braços. E então, em uma única noite, perdeu tudo. O incêndio havia começado no quarto do casal, quando os bombeiros conseguiram controlar as chamas. Encontraram 2 corpos carbonizados. A perícia confirmou que eram Tainá e o bebê, que aparentemente nasceu durante o incêndio. A única identificação possível foi o colar, derretido, mas ainda reconhecível pelas pérolas características. Murilo nunca se perdoou por não estar em casa naquela noite. Estava em uma viagem de negócios em São Paulo, fechando o que seria o primeiro grande contrato da sua empresa. Quando Tainá mais precisou dele, ele estava cuidando de dinheiro. Desde então, construiu um império. Figueiredo Empreendimentos se tornou uma das maiores construtoras do país. Ele trabalhava 18 horas por dia, 7 dias por semana, não tinha amigos, não namorava, não se permitia qualquer tipo de felicidade. Era sua penitência. Mas agora, aquele colar impossível havia aparecido no pescoço de uma completa desconhecida. Assim que chegou em casa, ligou para Roberto Mendes, o melhor investigador particular que conhecia. Roberto, preciso de você agora. Murilo, são 3 da manhã, cara. Não me importa a hora. Preciso que você investigue uma pessoa para mim, tudo sobre ela. Quero saber até que cor de roupa íntima ela usa. Tá tudo bem, você parece. Rafaela Menezes, trabalha no posto Shell da Marginal Pinheiros. Quero tudo sobre ela até amanhã de tarde. Murilo desligou e se serviu um uísque duplo pela primeira vez em 8 anos. Sentiu algo além de vazio no peito. Era uma mistura de esperança e terror. Como se o universo estivesse prestes a lhe dar uma segunda chance, ou destruir de vez o pouco que restava da sua sanidade. Pegou a foto de Tainá que guardava na gaveta da mesa. Ela sorria, radiante, com a mão no ventre arredondado, no pescoço, as mesmas pérolas que acabara de ver. O que está acontecendo, amor? Sussurrou para a foto. O que você está tentando me dizer? Lá fora, a cidade começava a despertar. Mas Murilo sabia que não conseguiria dormir, não enquanto não descobrisse a verdade sobre aquelas pérolas impossíveis e a mulher que as usava como se fosse a coisa mais natural do mundo. Sem saber, sua vida acabara de tomar um rumo completamente novo. Roberto Mendes bateu na porta do escritório de Murilo às 2 da tarde em ponto. 30 anos de investigação particular haviam lhe ensinado que quando Murilo Figueiredo ligava no meio da madrugada, era porque algo muito sério estava acontecendo. Você parece péssimo, foi a primeira coisa que Roberto disse ao ver o amigo. Murilo não havia dormido nem 1 minuto. Passou a madrugada toda folheando álbuns de fotos, procurando por detalhes do colar que pudesse ter esquecido. Cada pérola, cada curvatura do fecho dourado estava gravada na sua memória como uma cicatriz. O que você descobriu sobre ela? Perguntou direto ao ponto. Roberto abriu sua pasta e espalhou várias fotos e documentos sobre a mesa. Rafaela Menezes, 28 anos, órfã desde os 12, trabalha em 3 empregos, o posto de gasolina no turno da madrugada, limpeza em um escritório durante a manhã e faxina em casas nas horas vagas. Mora num apartamento pequeno no Capão Redondo com uma menina de 7 anos. Uma menina. Murilo levantou a cabeça bruscamente. Lívia, oficialmente não é filha dela, mas a certidão de nascimento lista Rafaela como responsável legal. A coisa interessante é que ninguém sabe de onde essa criança veio. O coração de Murilo começou a acelerar. Como assim ninguém sabe? Conversei com vizinhos antigos. Eles lembram que um dia a Rafaela apareceu com um bebê recém-nascido. Disse que tinha encontrado a criança abandonada, mas nunca registrou ocorrência na polícia. Nunca procurou o conselho tutelar. Simplesmente assumiu a responsabilidade. Roberto puxou uma foto mais recente. E tem mais uma coisa. A menina tem problemas cardíacos sérios. Rafaela gasta praticamente tudo que ganha com médicos e medicamentos. Murilo pegou a foto nas mãos com dedos trêmulos. Uma menina de cabelos castanhos e olhos escuros o encarava de volta. Havia algo familiar naqueles traços. Algo que fez seu estômago revirar. 7 anos, murmurou. Ela tem 7 anos. Isso mesmo. Por quê?
Tem alguma coisa a ver com o caso. Murilo não respondeu. Sua mente estava calculando datas. Possibilidades impossíveis. Se Tainá tivesse sobrevivido, se de alguma forma tivesse escapado do incêndio grávida, a criança teria exatamente essa idade. Roberto, preciso que você investigue mais uma coisa. O incêndio da minha casa há 8 anos. Quero todos os documentos, todas as fotos, todos os laudos, tudo. Murilo, cara, você já revirou isso 1000 vezes, o quê? Só faz o que estou pedindo. Cortou, com uma dureza na voz que Roberto conhecia bem. Enquanto o investigador saía para cumprir a nova tarefa, Murilo pegou o telefone e ligou para DR. Henrique Castilho, o médico legista que havia assinado o laudo de óbito de Tainá. Doutor, preciso falar com o senhor sobre um caso antigo. Murilo, que surpresa. Você parece abalado. O incêndio da minha casa, 8 anos atrás. Quero revisar os laudos dos corpos. Houve uma pausa do outro lado da linha. Filho, aquilo foi um caso muito difícil. Os corpos estavam... Bem, você se lembra do estado em que foram encontrados, mas a identificação foi positiva, baseada nas características físicas que conseguimos determinar, e principalmente no colar que a vítima usava. Por que está perguntando isso depois de tanto tempo? Murilo desligou sem responder. Suas mãos tremiam quando pegou as chaves do carro. Precisava ver Rafaela novamente. Precisava olhar nos olhos dela e descobrir a verdade. Enquanto isso, no apartamento do Capão Redondo, Rafaela preparava o almoço de Lívia quando a menina chegou da escola mais cedo que o normal. Mãe Rafa, não estou me sentindo bem, a garotinha disse. Levando a mão ao peito, Rafaela largou tudo na hora. Conhecia aquele sinal? O coraçãozinho de Lívia estava falhando de novo. Vem aqui, amor. Ela pegou a filha no colo e sentou no sofá, fazendo os exercícios respiratórios que a médica havia ensinado. Enquanto esperava Lívia se acalmar, seus olhos foram para o porta-retratos na mesinha de centro. A foto mostrava ela segurando um bebê recém-nascido. Há 7 anos, ao lado da foto, uma caixinha pequena guardava o bilhete amarelado que havia encontrado junto com Lívia naquela madrugada que mudou sua vida para sempre. Cuide dela como sua filha. Um dia alguém voltará para buscá-la. Até lá, este colar vai protegê-las. Rafaela nunca entendeu completamente o que aquelas palavras significavam, mas havia cumprido a promessa. Lívia era mais que uma filha para ela. Era sua razão de viver. E o colar de pérolas, mesmo sem saber seu verdadeiro valor, sempre foi seu amuleto de proteção. O estranho da madrugada anterior, Murilo Figueiredo, havia mexido com ela de uma forma que não conseguia explicar. A forma como ele olhou para o colar, como se tivesse visto um fantasma, ficou grudada na sua mente o dia todo. Mãe Rafa, Lívia sussurrou, sua respiração finalmente voltando ao normal. Aquele homem ontem no posto, ele parecia triste. Que homem, amor. O que ficou olhando para seu colar? Eu estava esperando você no carro, lembra? Vi pela janela. Ele ficou com uma cara estranha quando viu as pérolas. Rafaela franziu a testa. Tinha deixado Lívia no carro apenas por alguns minutos enquanto fazia o último atendimento do turno. A menina sempre foi muito observadora. Provavelmente só um cliente qualquer, filha. Mas mesmo dizendo isso, Rafaela não conseguia tirar Murilo Figueiredo da cabeça. Do outro lado da cidade, numa mansão no Morumbi, Márcia Figueiredo tomava chá da tarde em sua varanda, quando recebeu uma ligação inesperada. Dona Márcia, é o Roberto Mendes, investigador particular. Ela quase derrubou a xícara. O que quer comigo? Estou investigando alguns aspectos do incêndio que vitimou sua cunhada há 8 anos. Gostaria de fazer algumas perguntas. Márcia sentiu o sangue gelar nas veias. Depois de tanto tempo, por que alguém investigaria isso agora? Apenas verificando alguns detalhes para meu cliente, a senhora se importaria de... Me importaria sim. Ela cortou, desligando o telefone com força. Imediatamente discou outro número. Ivan, temos um problema. Alguém está mexendo no caso da Tainá. Ivan Cardoso, contador da Figueiredo Empreendimentos há 15 anos. Estava em seu escritório quando atendeu a ligação. Suas mãos começaram a suar instantaneamente. Como assim mexendo? Um investigador particular ligou para mim agora há pouco. Alguém contratou ele para revisar o incêndio. Márcia, você disse que tinha certeza de que... Eu tinha certeza! Ela gritou.
Mas se alguém está investigando depois de 8 anos, é porque descobriu alguma coisa. Ivan olhou para os documentos falsificados que guardava no cofre do escritório. 8 anos de lucros desviados, contratos fraudulentos, milhões em contas offshore. Se alguém começasse a cavucar muito fundo, descobriria muito mais do que apenas um incêndio suspeito. O que fazemos? Você fica quieto e não faz nada estúpido, Márcia rosnou, e reza para que essa investigação não chegue até nós. Mas no fundo do coração, ambos sabiam que seus segredos estavam prestes a vir à tona. 8 anos de paz estavam chegando ao fim, e dessa vez, talvez não houvesse como escapar das consequências do que haviam feito naquela noite fatídica. O império de mentiras que construíram estava começando a desmoronar, e eles nem faziam ideia de que Murilo já estava muito mais perto da verdade do que imaginavam. A tempestade estava apenas começando. Roberto voltou ao escritório de Murilo no final da tarde, com uma expressão sombria que fez o empresário se preparar para o pior. As pastas que carregava pareciam pesar toneladas enquanto ele as colocava sobre a mesa. Você não vai gostar do que descobri, disse, abrindo o primeiro dossiê. Murilo se serviu um uísque antes mesmo de ouvir qualquer palavra. Algo no tom de Roberto lhe dizia que sua vida estava prestes a virar de cabeça para baixo novamente. O incêndio, Roberto começou, espalhando fotos da cena. Há várias inconsistências no laudo original que passaram despercebidas na época. Que tipo de inconsistências? Primeiro, o ponto de origem do fogo. O relatório oficial diz que começou no quarto do casal, mas as marcas de queimadura no assoalho indicam múltiplos focos. Segundo, a quantidade de acelerante encontrada era muito superior ao que seria normal em um incêndio acidental. Murilo sentiu o estômago revirar. Você está dizendo que foi intencional. Estou dizendo que alguém fez questão que aquela casa virasse cinzas. E tem mais. Roberto puxou outro documento. O sistema de segurança foi desativado 2 horas antes do incêndio começar, de dentro da casa. Isso é impossível. Só eu e Tainá sabíamos o código. Ou alguém que teve acesso aos códigos através de outras fontes. Roberto fez uma pausa significativa. Murilo, preciso te perguntar uma coisa. Sua cunhada Márcia tinha chaves da casa. Tinha, claro. Era a família. Mas por quê? E o Ivan, seu contador, tinha acesso aos documentos da empresa que ficavam no seu escritório em casa. Murilo assentiu lentamente, começando a entender aonde Roberto queria chegar. Eles estavam roubando você, Murilo, há 8 anos, sistematicamente. Encontrei evidências de pelo menos 12 milhões desviados através de contratos fantasmas e obras superfaturadas. A revelação atingiu Murilo como um soco no estômago. E Tainá descobriu, ele sussurrou. Pelo que consegui reconstituir, sim. Encontrei registros de que ela esteve no escritório da empresa 3 dias antes do incêndio. Mexendo nos arquivos financeiros, a secretária da época lembra dela saindo muito nervosa. Roberto abriu outra pasta, revelando documentos que fizeram Murilo sentir náusea. Mas aqui é onde a história fica realmente sinistra. Os corpos encontrados no incêndio, Murilo, sua esposa foi envenenada antes do fogo. O que, o exame toxicológico que eu consegui através de um contato na perícia, mostra traços de benzodiazepínicos em concentração letal. Ela estava morta, ou quase morta quando o incêndio começou. Murilo precisou se apoiar na mesa para não cair. Eles mataram minha esposa. Pior que isso, Roberto hesitou. Murilo, o corpo encontrado não estava grávido. O mundo parou. Como assim não estava grávido? Tainá estava de 8 meses. O exame do corpo carbonizado não encontrou restos fetais, o que significa que ou o bebê nasceu antes do incêndio, ou Tainá não estava morta quando atearam fogo. Murilo completou. A revelação atingindo-o como um raio, Roberto assentiu gravemente. Minha teoria é que eles a envenenaram para simular a morte, mas ela estava apenas sedada. Depois a venderam para traficantes. Provavelmente para exploração, ela deve ter dado à luz em cativeiro. Murilo se levantou bruscamente, derrubando o copo de uísque. Meu Deus! Tainá pode estar viva. E se ela conseguiu escapar com o bebê, explicaria como o colar ancestral da sua família acabou com a Rafaela, Murilo. Eu acho que aquela menina, a Lívia, é minha filha. Murilo sussurrou, as peças finalmente se encaixando. A data de nascimento. A idade. Meu Deus, Roberto. Minha filha está viva. Nesse momento, o telefone de Murilo tocou.
Era um número desconhecido. Murilo Figueiredo. Ele atendeu, ainda em estado de choque. Senhor Murilo. A voz trêmula de Rafaela estava do outro lado. Desculpa incomodar. Consegui seu número com a empresa. É sobre ontem no posto. Rafaela, o que aconteceu? Lívia, minha filha, ela... A voz dela quebrou. Alguém tentou nos matar? 15 minutos antes, Rafaela caminhava com Lívia pela rua em direção ao ponto de ônibus, quando notou um carro preto rondando o quarteirão. Na terceira vez que o viu passar, seu instinto maternal gritou alarme. Lívia, vem aqui pertinho de mim. Ela puxou a menina para mais perto. Mãe Rafa, você está com medo. Só precavida, amor. Quando estavam quase chegando ao ponto, o carro preto acelerou em direção a elas. Rafaela viu o cano de uma arma apontando pela janela e, sem pensar 2 vezes, empurrou Lívia para trás de um poste e se jogou por cima da criança. O primeiro disparo pegou seu ombro esquerdo. A dor foi excruciante, mas ela não soltou Lívia nem por 1 segundo. O segundo tiro ricocheteou no poste de concreto, mandando estilhaços para todos os lados. Mãe! Lívia gritou, vendo o sangue escorrer pelo braço de Rafaela. Fica quietinha, amor. Fica quietinha. Rafaela sussurrou, protegendo a menina com o próprio corpo, enquanto mais disparos ecoavam pela rua. Quando finalmente parou, o carro havia sumido, deixando apenas fumaça dos pneus e o cheiro de pólvora no ar. Vizinhos começaram a sair de suas casas. Alguém gritou que já tinha chamado a ambulância. Rafaela lutava para manter a consciência, mas tudo o que conseguia pensar era em proteger Lívia. Mãe, não me deixa. A menina chorava, suas pequenas mãos tentando estancar o sangue de Rafaela. Nunca, meu amor, ela sussurrou. Nunca vou te deixar. Murilo chegou ao hospital samaritano 15 minutos depois de receber a ligação. Encontrou Rafaela na maca do pronto-socorro, o ombro enfaixado, enquanto Lívia se agarrava à sua mão. Como vocês estão? Ele perguntou genuinamente preocupado. Assustadas. Rafaela respondeu, ainda pálida. Senhor Murilo, eu não entendo por que alguém faria isso. Não tenho inimigos. Não devo para ninguém. Murilo olhou para Lívia, que o observava com olhos grandes e assustados, vê-la pessoalmente. Ferida e com medo, despertou nele um instinto protetor que não sentia há 8 anos. Vocês vão ficar bem, ele disse com uma convicção que surpreendeu até ele mesmo. Eu vou cuidar para que fiquem bem. Por quê? Rafaela perguntou. O senhor nem nos conhece. Murilo hesitou. Como explicar que acreditava que aquela criança era sua filha? Como contar sobre o colar, sobre Tainá, sobre toda a conspiração que estava descobrindo? Porque ninguém merece passar por isso, ele disse finalmente. E porque vocês podem estar em perigo por minha causa. Sua causa. É uma longa história. Mas primeiro, preciso garantir que vocês estejam seguras. Murilo se afastou para fazer algumas ligações, contratou seguranças particulares, alugou um apartamento seguro em Moema e transferiu Rafaela e Lívia para um quarto privativo no hospital. Quando voltou, encontrou Lívia dormindo no colo de Rafaela, que acariciava seus cabelos com infinita ternura. Ela é tudo para mim, Rafaela disse baixinho. Tudo que tenho no mundo. Conte-me como ela chegou até você. Murilo pediu. Sentando-se ao lado da cama, Rafaela olhou para ele por um longo momento, como se avaliasse se podia confiar nele. Há 7 anos, eu cheguei em casa de madrugada e encontrei uma cesta na minha porta. Dentro tinha um bebê recém-nascido, esse colar, e um bilhete dizendo para cuidar dela como se fosse minha filha. E você nunca questionou. Era órfã, senhor Murilo. Sabia como era crescer sem família. Quando olhei para aquela bebezinha indefesa, só consegui pensar em protegê-la. Foi amor à primeira vista. Murilo sentiu os olhos marejarem. Se suas suspeitas estivessem corretas, Rafaela havia salvado sua filha e a criado com todo o amor que ele não pôde dar. Rafaela, ele disse suavemente, preciso te contar algo sobre esse colar e sobre quem pode estar tentando machucá-las. A conversa que viria mudaria tudo para sempre. Rafaela escutou em silêncio absoluto, enquanto Murilo contava toda a história. O colar ancestral, o casamento com Tainá, o incêndio, a conspiração de Márcia e Ivan, quando ele terminou, ela estava pálida como papel. Você está dizendo que...
que Lívia pode ser sua filha, ela sussurrou, instintivamente apertando a menina adormecida contra o peito. É a única explicação lógica para tudo isso. Murilo respondeu, a voz carregada de emoção. As datas coincidem. O colar é único. Impossível de duplicar. Se Tainá realmente escapou grávida e deixou o bebê com você. Mas onde ela está? Rafaela o interrompeu. Se ela é a mãe de Lívia, onde está Tainá? A pergunta ficou suspensa no ar como uma nuvem de tempestade. Murilo balançou a cabeça frustrado. Não sei, mas vamos descobrir. Roberto está investigando todas as possibilidades. Lívia se mexeu no colo de Rafaela, abrindo os olhos lentamente. Mãe Rafa, o homem ainda está aqui. Oi, princesa. Murilo disse suavemente, surpreendendo-se com a ternura na própria voz. Como você está se sentindo? Meu peito está apertado de novo, ela disse. Levando a mãozinha ao coração, Rafaela imediatamente ficou alerta. Sua condição cardíaca, ela explicou para Murilo. Quando ela fica muito estressada ou assustada, o coração dispara. Que tipo de problema no coração? Cardiomiopatia dilatada. Ela vai precisar de cirurgia em breve, mas é muito cara. E dinheiro não é problema. Murilo cortou imediatamente. Vamos levá-la para o melhor cardiologista do país. Rafaela o encarou com desconfiança. Por que faria isso? Mesmo se suas suspeitas estiverem certas, ela tem sido minha filha por 7 anos. Eu que cuidei dela. Eu que... Ei! Murilo levantou as mãos. Não estou tentando tirar Lívia de você. Nunca faria isso. Você a salvou, criou, amou. É a mãe dela em todos os sentidos que importam. Os olhos de Rafaela se encheram de lágrimas. Então o que quer? Quero fazer parte da vida dela. Quero proteger vocês duas. E quero descobrir a verdade sobre o que aconteceu com Tainá. Lívia olhava de um para o outro, tentando entender a conversa dos adultos. Tio Murilo, ela disse de repente, fazendo os dois se surpreenderem. Você conhecia minha mãe de verdade? A pergunta inocente atingiu Murilo como um soco. Ele olhou para Rafaela, que assentiu levemente. Talvez, princesa, ainda estamos tentando descobrir. Ela era bonita. A mais bonita do mundo, Murilo respondeu, a voz embargada. Nesse momento, Treter Henrique Castillo entrou no quarto. Murilo havia pedido para ele vir pessoalmente examinar Lívia. Boa noite. O médico cumprimentou. Sou o Dr. Henrique. Vim examinar nossa pequena paciente, enquanto o médico conversava com Lívia e fazia os exames básicos. Murilo puxou Rafaela para um canto do quarto. Preciso pedir uma coisa. Sei que é muito, mas... O exame de DNA, ela completou. Sim, só para termos certeza. Rafaela olhou para Lívia, que ria das brincadeiras do Dr. Henrique, e depois para Murilo. Está bem, mas com uma condição. Qual? Independente do resultado, nada muda. Ela continua sendo minha filha. Claro. Murilo concordou imediatamente. Sempre, Dr. Henrique se aproximou deles. A menina está estável, mas realmente precisa da cirurgia. Posso marcar uma consulta com o Dr. Marcos Ventura, o melhor cardiologista pediátrico do país. Marque para amanhã, Murilo disse. E sobre a outra questão que você mencionou? O médico perguntou discretamente. Pode colher o material agora, doutor. Henrique assentiu e se aproximou de Lívia com um kit para a coleta de DNA. Princesa, vou precisar que você abra bem a boca para mim, como se fosse bocejar. Lívia obedeceu. E em segundos a coleta estava feita. Murilo também forneceu sua amostra. Resultados em 48 horas. Doare, Henrique disse baixinho. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Márcia Figueiredo caminhava nervosamente pela sala de estar da sua mansão. O fracasso do atentado contra Rafaela e a criança havia deixado suas mãos tremendo de raiva e medo. Como vocês conseguiram errar um alvo parado? Ela gritou para os 2 homens que havia contratado. A mulher foi mais rápida do que esperávamos. Um deles respondeu. Se jogou na frente da criança. E agora Murilo está envolvido. Vocês viram ele no hospital? Vimos, sim. Parece que está protegendo elas. Márcia se serviu uma taça de vinho com mãos trêmulas. 8 anos de paz estavam desmoronando. Se Murilo descobrisse a verdade sobre o que ela e Ivan fizeram. O telefone tocou. Era Ivan. Márcia.
Precisamos conversar agora. Venha aqui e certifique-se de que ninguém te siga. Ivan chegou 20 minutos depois, suando frio. Isso está fugindo do controle. Ele disse assim que entrou. Murilo contratou o melhor investigador particular da cidade. Eles estão mexendo em tudo. Eu sei. Por isso tentei eliminar a fonte do problema. Márcia, você está louca. Mandar matar uma mulher e uma criança em plena luz do dia. Era nossa única chance, se aquela criança for realmente filha do Murilo. E se for, o que isso muda? Márcia olhou para Ivan como se ele fosse completamente idiota. Muda tudo, Ivan. Se ela for filha dele, significa que Tainá não morreu no incêndio. Significa que ela pode estar viva por aí. Se lembrando de tudo que descobriu sobre nossos negócios, Ivan sentiu as pernas bambearem. Você disse que ela estava morta quando... Eu disse que ela estava inconsciente. Você que assumiu que ela morreria no fogo. Meu Deus! Ivan se deixou cair numa poltrona. Se ela estiver viva e recuperar a memória, vamos todos para a cadeia pelo resto da vida. Os dois ficaram em silêncio, processando a gravidade da situação. O que fazemos agora? Ivan perguntou finalmente. Primeiro, paramos de agir desesperadamente. O atentado foi um erro. Agora eles estão alertas e protegidos. E depois, Márcia tomou um gole de vinho. Sua mente calculista voltando a funcionar. Depois descobrimos exatamente o que Murilo sabe. Se ele realmente acredita que a criança é filha dele, vai querer fazer exame de DNA. Como isso nos ajuda? Porque se o exame der positivo, confirma que Tainá estava viva quando saiu da casa. E se estava viva, pode estar em qualquer lugar. Precisamos encontrá-la antes de Murilo. Ivan balançou a cabeça. Márcia, você não está pensando em... Estou pensando em sobrevivência, Ivan. Ou é ela ou somos nós, de volta ao hospital. Murilo havia transferido Rafaela e Lívia para a suíte presidencial. Seguranças particulares vigiavam os corredores 24 horas. Lívia dormia profundamente, finalmente se sentindo segura depois do susto da tarde. Rafaela e Murilo conversavam baixinho na varanda do quarto. Você realmente acredita que ela é sua filha? Rafaela perguntou. Meu coração diz que sim desde o momento que a vi. Murilo respondeu. Mas mesmo que não seja, vocês duas se tornaram importantes para mim. Por quê? Murilo pensou por um momento. Porque há 8 anos perdi a esperança de ter uma família. Vocês me devolveram algo que eu achava que estava morto para sempre. Rafaela sorriu tristemente. Sabe qual é minha maior preocupação? Qual? Que quando toda essa confusão passar, você perceba que não precisa de nós e suma da nossa vida. Murilo se virou para encará-la. Rafaela, não importa o que os exames mostrem. Não importa o que descobrirmos sobre Tainá. Vocês fazem parte da minha vida agora. Para sempre. Era uma promessa que ele pretendia cumprir. Não sabendo que em 48 horas sua vida mudaria de forma ainda mais dramática, o exame de DNA confirmaria suas suspeitas, mas também desencadearia uma corrida contra o tempo para encontrar Tainá antes que Márcia descobrisse onde ela estava. E Tainá, perdida em suas próprias lembranças fragmentadas, estava mais perto do que qualquer um imaginava. 48 horas depois, Dr. Henrique ligou para Murilo com os resultados que mudaram tudo. É pai dela. Foi tudo que ele disse. Murilo se deixou cair na cadeira do escritório, sentindo um misto de alegria devastadora e terror absoluto. Lívia era sua filha. Sua pequena Isadora estava viva, crescida com outro nome, mas viva. Murilo, está aí. A voz do médico ecoou pelo telefone. Estou. Ele respondeu, a voz embargada. Obrigado, Henrique. Quando desligou, lágrimas desciam pelo seu rosto pela primeira vez em 8 anos. Sua filha estava viva, mas onde diabos estava Tainá? Roberto havia estado trabalhando incansavelmente, seguindo cada pista possível. Verificou hospitais, abrigos, delegacias, necrotérios, nada. Era como se Tainá tivesse simplesmente desaparecido da face da terra depois de deixar o bebê com Rafaela. Tem mais uma possibilidade, Roberto disse quando se encontraram no hospital. As ruas. Como assim? Se ela sofreu algum tipo de trauma cerebral durante o cativeiro, pode ter perdido a memória. Pessoas assim muitas vezes acabam vivendo nas ruas, sem identidade, sem passado. A ideia fez o estômago de Murilo revirar. Há 8 anos nas ruas. É uma possibilidade.
Vou começar a procurar nos abrigos para moradores de rua. Enquanto isso, a 30 quilômetros dali, no centro de São Paulo, uma mulher magra e de cabelos grisalhos revirava um container de lixo atrás de comida. Seus olhos, outrora brilhantes e cheios de vida, agora pareciam um vidro fosco, perdidos em algum lugar entre a realidade e um passado que ela não conseguia lembrar. Ela se chamava Sílvia. Pelo menos era assim que as outras pessoas da rua a conheciam. Não se lembrava de ter tido outro nome. Não se lembrava de uma vida antes das ruas. Não se lembrava de nada anterior a acordar machucada e confusa num beco escuro há muitos anos. Às vezes, fragmentos de memórias vinham como flashes. Uma casa grande, um homem de olhos gentis, dor no ventre, o cheiro de fumaça, mas quando tentava se concentrar nessas imagens, elas se dissolviam como neblina. Sílvia! Gritou Dona Marlene, uma senhora que distribuía sopa aos moradores de rua todas as quintas-feiras. Vem cá, filha. Sílvia se aproximou, mancando ligeiramente. Uma das pernas nunca havia se curado direito de algum ferimento antigo que não conseguia lembrar como aconteceu. Trouxe um remédio para sua tosse. Marlene disse, estendendo um xarope. E tem uma coisa que quero te mostrar. Marlene puxou um jornal velho do carrinho de comida. Olha aqui essa foto. Não acha que ela parece com você quando era mais nova? Era uma foto de Murilo Figueiredo numa matéria sobre empresários bem-sucedidos. Ao lado, uma foto antiga dele com uma mulher jovem e bonita no dia do casamento. Sílvia pegou o jornal com mãos trêmulas e fitou a foto. Algo se mexeu no fundo da sua mente, como um animal hibernando sendo cutucado para acordar. Eu conheço esse rosto, ela sussurrou. Qual deles, filha? O homem, ele. Ele me parece familiar. Marlene estudou o rosto de Sílvia com atenção. Havia anos que suspeitava que a moça não era apenas mais uma moradora de rua comum. A forma como às vezes falava, certas palavras que usava, sugeriam uma educação que não combinava com sua situação atual. Quer que eu guarde o jornal para você? Sílvia assentiu, dobrando cuidadosamente a página e guardando no bolso do casaco surrado. Naquela noite, deitada num papelão úmido embaixo de um viaduto, ela ficou olhando a foto à luz de um poste distante. O rosto do homem mexia com algo profundo dentro dela, algo que doía e aquecia ao mesmo tempo. Murilo, ela sussurrou, sem saber de onde vinha aquele nome. Roberto visitou 17 abrigos em 2 dias, em cada um. Mostrava a foto de Tainá e perguntava se alguém a conhecia. Sempre a mesma resposta. Não. No 18º abrigo, a irmã Conceição estudou a foto por um longo tempo. Há algo familiar nesse rosto, ela disse finalmente. Mas não consigo dizer o quê. A senhora tem certeza. Pode ter sido há muitos anos. A pessoa pode estar muito diferente agora. Deixa eu chamar o Padre Miguel. Ele trabalha com moradores de rua há 15 anos. Conhece todo mundo. Padre Miguel. Um homem de 50 anos com cabelos grisalhos e olhos bondosos. Pegou a foto e imediatamente franziu a testa. Essa mulher... Eu conheço alguém que se parece com ela. Roberto sentiu o coração acelerar. Onde? No centro, uma moradora de rua que chamamos de Sílvia. Mas ela está muito diferente desta foto. Muito magra, cabelos grisalhos. Parece bem mais velha. Pode me levar até ela. Posso tentar. Ela costuma ficar perto da Praça da Sé, mas é muito arredia. Tem medo de estranhos. Uma hora depois, Roberto e Padre Miguel percorriam as ruas do centro procurando por Sílvia. Finalmente a encontraram sentada na escadaria de uma igreja, sussurrando algo para si mesma. Sílvia. Padre Miguel se aproximou devagar. Este senhor gostaria de conversar com você. Ela levantou os olhos, assustada. Roberto sentiu um aperto no peito. Mesmo magra, suja e envelhecida, ainda conseguia ver traços de Tainá naquele rosto. Não fiz nada de errado, ela disse, se encolhendo. Ninguém está dizendo que fez. Roberto respondeu suavemente. Só quero fazer algumas perguntas. Sobre o quê? Roberto mostrou a foto de Tainá. Você conhece esta mulher? Sílvia olhou para a foto e seu rosto se contorceu de dor. Suas mãos foram automaticamente para a cabeça, como se algo estivesse machucando por dentro. Eu não sei. Minha cabeça dói quando vejo fotos de pessoas. Sílvia, Roberto disse gentilmente. Qual é seu nome completo?
Só Silvia. Não lembro de ter outro nome. E há quanto tempo vive nas ruas? Muito tempo. Não sei direito. Acordo um dia machucada, sem lembrar de nada. Desde então estou aqui. Roberto trocou olhares com Padre Miguel. Silvia, esse homem na foto. Ele mostrou uma imagem de Murilo. Você o conhece? Dessa vez, a reação foi mais forte. Silvia soltou um gemido baixo e suas mãos tremeram. Murilo, ela sussurrou. Murilo, por que você não veio me buscar? Roberto sentiu um arrepio subir pela espinha. Como você sabe o nome dele? Eu... não sei. Às vezes nomes aparecem na minha cabeça. Murilo, Isadora, Casagrande, Fumaça. Isadora, Roberto perguntou, cada vez mais convencido de que havia encontrado Tainá. Um bebê? Sonho com um bebê. Uma menina pequenina que eu preciso proteger. Roberto pegou o telefone e ligou para Murilo. Encontrei ela. Murilo chegou ao centro em 15 minutos, dirigindo como um louco. Quando viu a mulher sentada na escadaria da igreja, seu mundo parou. Era Tainá, magra, envelhecida, destruída. Mas era ela. Meu Deus! Ele sussurrou, as lágrimas já descendo. Vá devagar. Roberto alertou. Ela está muito frágil mentalmente. Murilo se aproximou lentamente, como se estivesse se aproximando de um animal ferido. Tainá, ele chamou suavemente. Ela levantou os olhos e, pela primeira vez em 8 anos, eles se entreolharam. Eu te conheço, ela disse, a voz fraca. Você é importante para mim, não é? Sou. Murilo se ajoelhou na frente dela, segurando as lágrimas. Sou o homem que mais te ama no mundo. Murilo, ela repetiu o nome, como se estivesse testando o sabor na língua. Murilo, onde está nosso bebê? A pergunta quebrou o coração dele em 1000 pedaços. Ela está segura, ele disse, pegando as mãos sujas e frias de Tainá. Nossa Isadora está segura. E agora você também vai ficar. Silvia olhou para ele com olhos confusos, mas cheios de uma ternura antiga que fez Murilo lembrar da mulher que se apaixonou anos atrás. Você vai me levar para casa. Vou, ele prometeu. Vou te levar para casa e vamos ficar juntos para sempre. Mas primeiro, ele sabia que Tainá precisava de cuidados médicos urgentes. 8 anos nas ruas haviam cobrado um preço cruel, e sua mente fragmentada precisaria de muito amor e paciência para se curar. O reencontro que ele sonhara por tanto tempo finalmente estava acontecendo, mas seria apenas o começo de uma longa jornada de reconstrução. E em algum lugar da cidade, Márcia e Ivan observavam os movimentos de Murilo, sabendo que o tempo estava se esgotando para eles. A clínica psiquiátrica Esperança era um lugar de paz, jardins bem cuidados, quartos claros e uma equipe especializada em casos de trauma e amnésia. Dr. Marina Santos, neuropsiquiatra com 20 anos de experiência, havia aceitado o caso de Silvia pessoalmente. Ela apresenta amnésia dissociativa severa, explicou para Murilo após os primeiros exames. Provavelmente causada por trauma físico e psicológico extremo, o cérebro dela literalmente bloqueou as memórias para protegê-la da dor. Murilo observava Tainá através do vidro do quarto. Ela estava sentada na cama, penteando os cabelos recém-lavados com dedos trêmulos. Mesmo limpa e vestindo roupas novas, ainda parecia uma sombra da mulher que ele conhecera. Ela vai se lembrar de tudo. É possível, mas vai levar tempo. Às vezes, fragmentos de memória retornam espontaneamente quando ela se sente segura. Outras vezes, precisamos usar técnicas específicas. E nossa filha? Devo trazê-la aqui. Dr. Marina balançou a cabeça. Ainda não. Primeiro, precisamos estabilizar Tainá emocionalmente. Encontrar a filha pode ser tanto um gatilho positivo quanto um choque traumático. Vamos aguardar. Naquela tarde, Murilo entrou cuidadosamente no quarto de Tainá. Ela estava olhando pela janela, observando as árvores do jardim. Posso me sentar? Ele perguntou. Ela assentiu sem tirar os olhos da janela. As árvores são bonitas, ela disse. Me lembram de alguma coisa. Mas não sei o que. Você sempre gostou de plantas. Tínhamos um jardim enorme em casa. Casa. Ela repetiu a palavra lentamente. Essa palavra dói quando você fala. Murilo se aproximou mais.
respeitando o espaço dela. Silvia, posso te chamar pelo seu verdadeiro nome. Qual é? Tainá? Tainá. Figueiredo? Ela se virou para olhá-lo, e por um momento, algo brilhou em seus olhos. Tainá, sussurrou. Tainá, isso soa certo, mas quem é Figueiredo? Era seu sobrenome de casada. Você foi minha esposa. Foi, ela perguntou, uma sombra de tristeza cruzando seu rosto. Por que não sou mais? A pergunta perfurou o coração de Murilo. Porque pessoas más nos separaram. Mas agora você está de volta. Tainá ficou em silêncio por um longo tempo. Então, hesitante, estendeu a mão e tocou o rosto de Murilo. Você é real. Às vezes eu sonhava com um homem de olhos gentis que viria me buscar. Sou real. Ele segurou a mão dela contra seu rosto. E nunca mais vou deixar você se perder. Enquanto isso, no hospital samaritano, Rafaela observava Lívia brincando com bonecas que Murilo havia comprado. A menina estava visivelmente melhor, depois que soube que era filha biológica dele, como se finalmente tivesse encontrado uma peça que faltava no quebra-cabeças da sua vida. Mãe Rafa, Lívia disse, erguendo os olhos das bonecas. Quando vou conhecer minha mãe de verdade? A pergunta que Rafaela temia havia chegado. Em breve, amor. Ela está meio doentinha agora, mas logo vai ficar boa. Ela vai gostar de mim. Rafaela sentiu o coração apertar. Vai amar você mais que tudo no mundo, como eu amo. E você vai continuar sendo minha mãe também. Para sempre. Rafaela prometeu, abraçando a menina. Você vai ter 2 mães que te amam muito. Lívia pareceu satisfeita com a resposta e voltou a brincar. Mas Rafaela ficou olhando pela janela, se perguntando como seria dividir a filha que criou com tanto amor com a mãe biológica que nunca conheceu. Ivan estava trancado no seu escritório há 2 horas, queimando documentos. 8 anos de provas sobre os desvios de dinheiro viravam cinzas numa lixeira de metal. Suas mãos tremiam enquanto alimentava o fogo. Márcia havia ligado meia hora antes. Ele encontrou ela. Foi tudo o que disse antes de desligar. Ivan sabia que ela só podia ser Tainá, se ela estava viva e Murilo a encontrara. Era questão de tempo, até que a memória dela voltasse e toda a verdade viesse à tona. Ele olhou para o cofre aberto. Ainda restavam 15 milhões em contas offshore, dinheiro suficiente para desaparecer e começar uma nova vida em outro país. Mas primeiro, precisava garantir que não haveria testemunhas. Na clínica, Dedere, Marina decidiu tentar uma sessão de terapia com objetos familiares. Murilo trouxe algumas fotos do casamento, um perfume que Tainá costumava usar e o anel de noivado que ele guardara todos esses anos. Vamos começar devagar, a médica explicou. Se ela se sentir desconfortável, paramos imediatamente. Tainá estava sentada numa poltrona confortável, olhando nervosa para os objetos sobre a mesa. Pode pegar qualquer coisa que chame sua atenção. Erir, Marina disse gentilmente. Tainá hesitou. Depois pegou o frasco de perfume, quando abriu e sentiu o aroma. Seus olhos se arregalaram. Eu conheço esse cheiro, ela sussurrou. Ele me lembra de felicidade. Continue, a médica encorajou. Uma manhã de sol, eu estava me arrumando para algo importante. Um homem me beijou o pescoço e disse que eu estava linda. Murilo sentiu lágrimas nos olhos. Era a manhã do casamento deles. Tainá pegou uma das fotos. Era dela no dia do casamento, radiante em seu vestido branco. Esta sou eu, ela disse maravilhada. Eu era bonita. Você ainda é, Murilo disse suavemente. Ela olhou para ele e pela primeira vez sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Nós fomos felizes, muito felizes. Então ela pegou o anel. No momento em que tocou o metal, algo se quebrou dentro da sua mente. Imagens começaram a bombardear sua consciência como rajadas de metralhadora. Ela e Murilo dançando na lua de mel, descobrindo a gravidez, montando o quarto do bebê, pintando as paredes de amarelo, escolhendo o nome Isadora. Isadora. Ela sussurrou, as lágrimas começando a escorrer. Nossa filha? Onde está a nossa filha? Ela está bem, Murilo disse, se aproximando. Mas as memórias não pararam. Agora vieram as ruins. Descobrindo os papéis no escritório. Os números não batiam, milhões sumindo.
Márcia e Ivan. Márcia! Ela gritou, se levantando bruscamente. Ela me fez beber alguma coisa. Eu estava tentando te ligar, mas ela... Calma, Tainá. Você está segura agora. Os homens horríveis, eles me levaram. Eu estava grávida. E eles... Sua voz quebrou. Eles me machucaram. Eu tive nossa filha naquele lugar terrível. Doutor Marina se aproximou com um calmante, mas Tainá estava muito agitada. Eu escapei. Ela continuou, as palavras saindo aos borbotões. Estava segurando nosso bebê, mas minha cabeça doía muito. Sangue nos meus olhos. Eu não conseguia pensar direito. Tainá, respira fundo. Murilo tentou acalmá-la. Eu lembrei de uma moça do bairro, Rafaela. Ela era boa. Eu deixei nossa filha com ela porque não conseguia. Porque estava confusa demais para cuidar de um bebê. Ela olhou para Murilo com olhos cheios de dor e culpa. Você me odeia por ter abandonado nossa filha. Nunca. Ele a pegou nos braços. Você a salvou. Você fez a única coisa que podia fazer. E depois eu me perdi. Ela sussurrou. Minha cabeça doía tanto que eu esqueci quem era. Esqueci de você. Esqueci de casa. DR. Marina aplicou o calmante e Tainá gradualmente relaxou nos braços de Murilo. As memórias estão voltando, a médica explicou. Mas é um processo traumático. Ela vai precisar de muito apoio. Ela vai ter. Murilo prometeu, beijando a testa de Tainá. Murilo. Ela sussurrou antes de adormecer. Márcia. Ela tentou nos matar. Ela vai tentar de novo. Era exatamente o que Murilo temia. Agora que Tainá estava se lembrando de tudo, Márcia saberia que seu tempo havia acabado. E pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas. Ele pegou o telefone e ligou para Roberto. Preciso que você dobre a segurança na clínica e no hospital. Márcia vai tentar alguma coisa. Já estou a caminho. Roberto respondeu. A batalha final estava se aproximando. E desta vez, Murilo não permitiria que ninguém machucasse sua família novamente. Márcia não dormira há 2 dias. Andava pela mansão como um animal enjaulado, bebendo uísque e planejando sua última cartada. Se Tainá estava recuperando a memória, não havia mais tempo para sutilezas. O telefone tocou. Era Joaquim, um dos homens que ela mantinha na folha de pagamento para serviços especiais. Consegui a informação que queria. Ele disse: a mulher está numa clínica psiquiátrica nos Jardins, segurança reforçada, mas nada que não possamos contornar. E a criança? Hospital Samaritano, suíte presidencial, 2 seguranças na porta, mais os do hospital. Márcia tomou outro gole de uísque, sua mente calculista trabalhando. Joaquim, esquece a clínica. É muito arriscado. Eu tenho uma ideia melhor. Fala. A criança é o ponto fraco dele. Se pegarmos ela, Murilo vai fazer qualquer coisa que quisermos, incluindo fazer a esposa ficar quieta. Incluindo isso. Márcia sorriu friamente. Organize tudo. Mas desta vez, nada de erros. No hospital, Lívia estava desenhando enquanto Rafaela lia uma revista. A menina havia melhorado muito desde que soube sobre Murilo, como se finalmente tivesse encontrado uma âncora emocional que não sabia que estava procurando. Mãe Rafa, posso perguntar uma coisa? Claro. Amor? Se minha mãe biológica voltar, você vai ficar triste. Rafaela fechou a revista e se concentrou totalmente na filha. Por que pergunta isso? Porque você cuidou de mim sozinha por tanto tempo. Deve ser estranho de repente ter que dividir. A maturidade de Lívia sempre surpreendia Rafaela. Aos 7 anos, a menina tinha uma percepção emocional que muitos adultos não tinham. Lívia, amor, vou te contar um segredo. Rafaela se sentou na cama ao lado dela. Desde o dia que você chegou na minha vida, meu maior medo não era que sua família biológica aparecesse. Era que você crescesse sem saber de onde veio. Sério. Sério. Uma criança precisa conhecer sua história completa. Agora você vai ter isso. E se ela não gostar de mim? Impossível. Rafaela beijou a testa de Lívia. Você é impossível de não amar. Lívia sorriu e voltou ao desenho. Era um retrato da família. Ela no meio. Rafaela de um lado e do outro um homem e uma mulher que ela ainda não conhecia direito, mas que já fazia parte dos seus sonhos. Na clínica, Tainá acordou de um cochilo agitado.
Marina estava ao lado da cama, checando seus sinais vitais. Como se sente? Confusa, Tainá admitiu. É como se houvesse duas pessoas dentro da minha cabeça. A Silvia, que viveu nas ruas, e a Tainá, que se lembra de ser amada. É normal. Sua mente está integrando 8 anos de experiências muito diferentes. Doutor, eu posso ver minha filha, Eduardo. Marina hesitou. Murilo acha que seria melhor esperar mais alguns dias. Ele está protegendo ela de mim. Tainá disse. Tristeza na voz. Ele acha que sou louca demais para ser mãe. Não é isso. Ele só quer ter certeza de que você está emocionalmente preparada. Tainá ficou em silêncio, olhando para as próprias mãos. Estavam limpas agora, com as unhas cortadas e cremes hidratantes. Mas ela ainda se lembrava de como ficaram sujas e machucadas durante anos nas ruas. Eu perdi 8 anos da vida da minha filha. Ela sussurrou. Como posso ser mãe de uma criança que não me conhece? Amor não tem prazo de validade. Doere. Marina disse gentilmente. E sua filha sabe que você existe. Murilo contou tudo para ela. Ela me odeia. Pelo contrário, ela está ansiosa para conhecê-la. Ivan chegou ao escritório de Márcia no final da tarde. Encontrou-a servindo outro uísque, claramente embriagada. Márcia, o que está fazendo? Resolvendo nossos problemas de uma vez por todas. Como? Ela se virou para ele com olhos vermelhos de álcool e insônia. Vamos sequestrar a criança. Ivan sentiu o sangue gelar. Você enlouqueceu completamente. Escuta aqui, Ivan. Ela se aproximou dele, apontando o dedo. Ou nós agimos agora, ou vamos passar o resto da vida na cadeia. Tainá está se lembrando de tudo. É questão de tempo até ela contar para Murilo sobre os desvios de dinheiro. Márcia. Sequestrar uma criança, isso é nossa única saída, ela gritou. Pegamos a menina, exigimos que Murilo nos dê uma saída limpa do país e dinheiro suficiente para recomeçar. Em troca, ele fica com a família dele intacta. Ivan balançou a cabeça. E se ele não aceitar? Vai aceitar. Os olhos de Márcia brilharam com uma frieza assustadora. Porque se não aceitar, ele vai perder a filha de novo. Desta vez para sempre. Márcia, isso é loucura. Não posso. Pode sim. Ela o agarrou pelo braço. Você já está metido até o pescoço. Se eu cair, você cai junto. Então escolhe. Ou nos salvamos juntos, ou afundamos juntos. Ivan olhou para a mulher que um dia respeitou e viu apenas uma pessoa desesperada e perigosa. Mas ela estava certa sobre uma coisa. Ele estava envolvido demais para voltar atrás. Quando, amanhã de manhã, Joaquim vai simular uma emergência médica para tirar os seguranças de posição. Nós entramos, pegamos a criança e saímos. E depois levamos ela para o galpão. Que galpão? Márcia sorriu com crueldade. O mesmo onde Tainá foi mantida há 8 anos é poético, não acha? Na clínica, Murilo decidiu que era hora de Tainá encontrar Lívia. Dr. Marina havia concordado que um encontro controlado poderia ser benéfico para ambas. Está nervosa? Ele perguntou enquanto dirigiam para o hospital. Apavorada, Tainá admitiu. E se ela não gostar de mim? E se eu disser a coisa errada? Isso não vai acontecer. Como você pode ter tanta certeza? Porque ela tem seu coração. E você é impossível de não amar. Quando chegaram ao hospital, Murilo notou movimento incomum nos corredores. Médicos correndo, enfermeiras agitadas. O que está acontecendo? Ele perguntou para um enfermeiro. Emergência no andar de baixo. Vazamento de gás. Estão evacuando alguns setores. Um arrepio de mau pressentimento subiu pela espinha de Murilo. Ele correu para a suíte de Lívia. Tainá logo atrás. A porta estava aberta. O quarto estava vazio. Rafaela, Lívia, ele gritou. Um dos seguranças apareceu com sangue escorrendo da testa. Senhor Murilo, eles levaram a menina. A mulher também. Quem? Quem levou elas? Não vi direito. Foram muito rápidos. Simularam uma emergência médica. Tainá olhou para o quarto vazio e algo se quebrou dentro dela, sua filha, que ela acabara de encontrar. Havia sido levada novamente. Márcia. Ela sussurrou. Uma fúria que não sentia há 8 anos tomando conta dela. Foi Márcia. O telefone de Murilo tocou. Número desconhecido. Alô, Murilo. Era a voz de Márcia. Acho que você perdeu alguma coisa.
Se você machucar um fio de cabelo delas, você vai fazer exatamente o que eu mandar. Ela cortou. 50 milhões em dinheiro vivo e passagens para 3 pessoas para um país sem extradição. Você tem 12 horas. Onde elas estão? Em um local que sua querida esposa conhece muito bem, se ela se lembrar. Talvez consiga chegar a tempo. A ligação foi cortada. Murilo se virou para Tainá, que estava pálida como papel. Você sabe onde elas estão. Tainá fechou os olhos, forçando sua mente fragmentada a se lembrar. O galpão, ela sussurrou. Elas estão no galpão onde fui mantida prisioneira. Onde é? Zona Leste. Perto da Marginal. Eu lembro do cheiro do rio. Murilo pegou as chaves do carro. Vamos. Murilo. Pode ser uma armadilha. Não me importa. Ele respondeu, determinação absoluta na voz. Ninguém mais vai machucar nossa família. A corrida contra o tempo havia começado. E desta vez, Murilo não chegaria atrasado. O galpão abandonado se erguia como uma cicatriz contra o céu noturno da Zona Leste. Murilo estacionou a 2 quadras de distância. As mãos tremendo no volante, ao lado dele. Tainá respirava com dificuldade. O lugar despertando memórias que sua mente havia bloqueado por anos. É aqui, ela sussurrou, olhando para a estrutura de metal enferrujado. É exatamente aqui que tudo aconteceu. Roberto chegou 5 minutos depois com 3 seguranças armados. Murilo havia ligado para ele no caminho pedindo reforços. A polícia? Roberto perguntou. Não. Murilo foi categórico. Márcia disse que se visse um policial, mataria Lívia na hora. Tainá saiu do carro. Suas pernas bambas. O cheiro do rio Tietê misturado com óleo de máquinas antigas invadiu suas narinas. E de repente ela estava de volta há 8 anos. Grávida, assustada, prisioneira neste mesmo lugar. Consegue fazer isso? Murilo perguntou, seguindo-a. Tenho que conseguir. Ela respondeu, mas sua voz tremia. Minha filha está aí dentro. Eles se aproximaram cuidadosamente. O galpão tinha várias janelas quebradas. E por uma delas puderam ver movimento interno. Uma luz fraca vinha do fundo do edifício. Roberto fez sinais para os outros homens se posicionarem, através de um pequeno buraco na parede. Murilo conseguiu ver Lívia e Rafaela amarradas a cadeiras no centro do galpão. Mércia caminhava nervosamente ao redor delas, enquanto Ivan permanecia próximo à entrada com uma arma na mão. Joaquim está na parte de trás. Roberto sussurrou após fazer reconhecimento. São 3 contra 4. As chances? Murilo perguntou. Ruins. Eles estão numa posição defensiva e têm reféns. Tainá fechou os olhos, forçando sua mente a se lembrar do layout interno do galpão. Há uma entrada lateral, ela disse de repente. Uma porta pequena que dá acesso aos fundos. Eles provavelmente não sabem dela. Tem certeza. Foi por onde escapei há 8 anos. Roberto assentiu. Você e 2 homens entram pela frente. Eu e Tainá vamos pela lateral. No meu sinal. Atacamos juntos. Murilo olhou para Tainá. Você não precisa entrar. Pode esperar aqui. Não. Ela disse com uma determinação que ele não via há anos. Elas estão aí por minha causa. Vou ajudar a salvá-las. Dentro do galpão, Lívia tentava acalmar Rafaela, que estava visivelmente em pânico. Mãe Rafa, vai ficar tudo bem. A menina sussurrava. Papai Murilo vai vir nos buscar. Como pode ter tanta certeza, esse amor? Porque ele prometeu que nunca mais ia deixar nossa família se separar. Márcia parou de andar e se virou para elas. Família, ela riu com amargura. Vocês acham que são família? Somos sim. Lívia respondeu corajosamente. E você é uma mulher má, Lívia. Rafaela alertou, com medo de que a menina provocasse Márcia. Não, deixa ela falar. Márcia se aproximou da criança. Me diz, pequena, você sabe quem eu sou. Uma pessoa que machuca os outros. Sou a tia do seu pai, família de verdade. E sabe o que sua família de verdade fez comigo? Me deixou sem nada enquanto seu pai ficou rico. Ivan se aproximou, nervoso. Márcia, para com isso. Ela é só uma criança. É a filha dele. Márcia gritou. A prova viva de que Tainá sobreviveu, se não fosse por essa criança, ninguém teria descoberto nada. Lívia franziu a testa. Tainá é minha mãe biológica. Sua mãe biológica é uma louca que vive nas ruas há 8 anos. Márcia disse cruelmente. Abandonou você como um lixo. Isso não é verdade.
Rafaela protestou. Não é, Márcia riu. Então, por que ela nunca voltou para buscar a filha? Lívia começou a chorar, mas eram lágrimas de raiva, não de tristeza. Minha mãe não me abandonou. Ela estava doente e não conseguia cuidar de mim, mas ela me deixou com a mãe Rafa porque sabia que ela ia me amar. Do lado de fora, Tainá e Roberto encontraram a porta lateral. Estava emperrada, mas Roberto conseguiu forçá-la. Eles entraram silenciosamente. Usando caixotes e maquinário antigo como cobertura, Tainá reconhecia cada canto daquele lugar. Ali estava a cadeira onde foi amarrada. Lá, o canto onde deu à luz Lívia sozinha, aterrorizada e com dor. E ali, a janela por onde escapou uma madrugada, carregando o bebê ensanguentado nos braços. As memórias vinham como ondas, cada uma mais intensa que a anterior. Ela se lembrava de tudo agora, como Márcia havia aparecido na casa naquela noite. Fingindo preocupação, como ofereceu um chá para acalmá-la, como acordou neste lugar horrível, sendo vendida como escrava. Você está bem, Roberto sussurrou, notando que ela estava tremendo. Estou lembrando de tudo, ela respondeu, uma fúria fria tomando conta dela. De cada segundo que passei aqui, eles se posicionaram atrás de uma pilha de tambores de óleo. Dali podiam ver Márcia ameaçando Lívia e Rafaela. Roberto falou no rádio. Equipe, posições, ataque em 3, 2... Murilo explodiu pela entrada principal no exato momento em que Roberto e Tainá saíram de trás dos tambores. A confusão foi imediata. Ivan, pego de surpresa, atirou para o alto em pânico. Joaquim apareceu correndo dos fundos, mas foi rapidamente subjugado pelos seguranças de Roberto. Márcia, desesperada, puxou uma arma e apontou para Lívia. Parem todos. Ela gritou. Um passo a mais e eu mato a criança, todos congelaram. Márcia, não faça isso. Murilo disse, as mãos erguidas. Ela é inocente. Inocente. Márcia riu histericamente. Ninguém nesta família é inocente. Vocês me roubaram tudo. Nós não roubamos nada de você. Não. E a empresa? O dinheiro que era meu por direito. A empresa era minha, Márcia. Sempre foi. Foi nesse momento que Tainá saiu completamente da cobertura, se mostrando pela primeira vez em 8 anos para sua cunhada. Mas o que vocês roubaram dela foi muito pior. Tainá disse, sua voz ecoando pelo galpão. Márcia ficou paralisada ao ver Tainá. A mulher que ela achava morta estava ali, em pé, a encarando com olhos cheios de ódio. Você deveria estar morta. Márcia gaguejou. Deveria mesmo. Tainá caminhou lentamente em direção à cunhada. Você me envenenou. Me vendeu como escrava. Me fez dar à luz minha filha neste lugar horrível. A cada palavra, Tainá se aproximava mais. Márcia tremia, a arma oscilando entre Lívia e Tainá. Você roubou 8 anos da minha vida. Tainá continuou. 8 anos que nunca vou recuperar com minha filha. Eu não queria que você morresse. Só queria que sumisse. Mas eu não morri. Tainá estava a poucos metros dela agora. E eu me lembro de tudo. Lívia olhava fascinada para a mulher que se aproximava. Mesmo com os cabelos grisalhos e o rosto marcado pelo sofrimento, ela reconhecia algo familiar naqueles olhos. Mamãe, ela sussurrou. O som da voz de Lívia quebrou algo dentro de Tainá. Todas as memórias, toda a dor, toda a raiva se concentraram num único ponto de fúria pura. Você me separou da minha filha, ela gritou, se jogando sobre Márcia. As 2 mulheres lutaram pela arma. No meio da confusão, Márcia conseguiu se livrar e correu para uma escada que levava a uma passarela suspensa. Se eu não posso ter nada, ninguém vai ter, ela gritou, puxando um galão de gasolina que estava escondido na passarela. Não! Murilo gritou, mas era tarde demais. Márcia derramou a gasolina pela passarela e acendeu um isqueiro. O fogo se espalhou rapidamente pela estrutura de madeira antiga. Agora vocês vão morrer todos neste lugar. Ela riu histericamente. Igual eu planejei há 8 anos, Ivan. Vendo as chamas, entrou em pânico total e correu em direção aos documentos que havia escondido num cofre nos fundos do galpão. Não ia sair dali sem o dinheiro que havia roubado. Saiam todos, Roberto gritou, cortando as cordas que prendiam Lívia e Rafaela. Mas o fogo se espalhava rápido demais. Em segundos,
Toda a passarela estava em chamas, e o fogo começou a descer pelas vigas de madeira. Tainá pegou Lívia nos braços pela primeira vez em 8 anos. Mamãe, Lívia sussurrou, abraçando o pescoço da mãe. Eu nunca vou te deixar de novo, Tainá prometeu, correndo em direção à saída com Murilo e Rafaela. Atrás deles, Ivan gritava de dor, preso nos fundos do galpão enquanto as chamas consumiam sua ganância junto com os documentos que tentava salvar. Márcia desapareceu na fumaça e no fogo, levada pela própria destruição que criou. A família, finalmente reunida, correu para fora do inferno que quase os separou para sempre. As sirenes dos bombeiros ecoavam na distância, enquanto a família se afastava do galpão em chamas. Murilo carregava Lívia, que se recusava a soltar o pescoço de Tainá. Rafaela caminhava ao lado deles, ainda em estado de choque, mas aliviada por estarem todos vivos. Para o hospital, Murilo disse para Roberto, que já ligava para uma ambulância. Lívia precisa ser examinada e Tainá... Estou bem, Tainá interrompeu, mas sua voz estava fraca. O reencontro com Lívia e a confrontação com o passado haviam cobrado um preço emocional alto. Nada de estou bem, Murilo disse firmemente. Vocês 3 vão ser examinadas por médicos agora. Lívia levantou a cabeça do ombro de Tainá. Mamãe Tainá, você é mais magra do que eu imaginava. A inocência da observação fez Tainá sorrir através das lágrimas. Eu não estava cuidando muito bem de mim mesma, princesa. Mas agora vai cuidar, né? Porque eu preciso de você saudável. Vou cuidar. Tainá prometeu, beijando a testa da filha. Para sempre, no hospital. Doutor, Henrique examinou as 3 mulheres pessoalmente. Lívia estava fisicamente bem, apenas um pouco desidratada e assustada. Rafaela tinha alguns hematomas dos momentos em que foi amarrada, mas nada sério. Tainá, no entanto, estava em estado de exaustão extrema. Ela precisa ficar internada por alguns dias. O médico explicou para Murilo em particular. O trauma emocional do reencontro, somado ao esforço físico do resgate, deixaram ela muito debilitada. Mas vai ficar bem. Vai, desde que tenha muito descanso e apoio emocional. Murilo assentiu e voltou para o quarto onde Tainá estava deitada, observando Lívia dormir numa cama improvisada ao lado da sua. Rafaela estava numa poltrona, também dormindo, exausta pelos eventos da noite. Como se sente? Ele perguntou baixinho para não acordar as outras. Como se estivesse sonhando. Tainá respondeu sem tirar os olhos de Lívia. 8 anos imaginando como seria segurá-la nos braços de novo. E agora parece irreal. É real. Murilo segurou a mão dela. Você está em casa. Casa. Ela repetiu a palavra. Eu nem sei mais o que isso significa. Significa onde você é amada. E você é amada aqui? Tainá finalmente olhou para ele. Murilo, eu preciso te pedir perdão. Por quê? Por ter desconfiado de Márcia? Por ter investigado os papéis sozinha ao invés de falar com você? Se eu tivesse te contado primeiro sobre os desvios de dinheiro... Não, ele interrompeu. Você não tem que pedir perdão por nada. Você descobriu que estavam me roubando e tentou me proteger. Se alguém deve perdão, sou eu. Você, por não ter estado em casa naquela noite, por não ter te protegido, por ter demorado 8 anos para te encontrar. Tainá apertou a mão dele. Você não podia saber o que ia acontecer. E no final, nos encontrou. Salvou nossa família. Eles ficaram em silêncio por um momento, processando tudo o que havia acontecido. Murilo, Tainá disse finalmente. A Rafaela, o que tem ela? Ela criou nossa filha. Por 8 anos foi mãe da Lívia quando eu não pude ser como vamos. Como isso vai funcionar? Era a pergunta que Murilo também estava se fazendo. Vamos descobrir juntos. Mas uma coisa eu sei. Rafaela sempre vai fazer parte da nossa família. Lívia tem 2 mães agora. E isso é uma bênção, não um problema. 3 dias depois, as notícias correram pelos jornais. O corpo de Márcia foi encontrado nos escombros do galpão. Junto com Ivan, que morreu tentando salvar documentos do dinheiro desviado, a investigação revelou um esquema de corrupção de 8 anos, envolvendo milhões em contratos fantasmas. A imprensa tratou o caso como o milagre da família Figueiredo. Uma mulher dada como morta que ressurgiu das ruas. Uma criança criada por uma estranha que se revelou filha de um magnata. E um amor que sobreviveu à amnésia
e 8 anos de separação, Murilo odiava a atenção da mídia, mas sabia que não podia evitá-la completamente. Usou as entrevistas para destacar o trabalho de organizações que ajudavam moradores de rua e criou um fundo para pessoas em situação similar à que Tainá havia vivido. Dr. Marina visitou Tainá no hospital no último dia de internação. Como está se sentindo em relação às memórias? Mais completa? Tainá respondeu. Ainda dói, mas não tenho mais medo de lembrar. E sobre ser mãe novamente? Aterrorizada, ela admitiu. Lívia cresceu sem mim. Ela tem hábitos, manias, medos que eu não conheço. E tem a Rafaela, que conhece cada detalhe da vida dela. Mas quando ela me chama de mamãe, quando ela se aconchega no meu colo, eu sinto que estou em casa pela primeira vez em 8 anos. E a Rafaela, como está lidando com dividir a maternidade? Melhor do que eu imaginava. Ontem ela me ensinou como fazer a vitamina que Lívia gosta no café da manhã. Me mostrou qual música ela gosta de ouvir antes de dormir. É como se ela estivesse me apresentando a própria filha. Dr. Marina sorriu. Vocês vão dar certo. Lívia é uma criança muito sortuda por ter 2 mães que a amam tanto. Uma semana depois, Murilo vendeu 40% da Figueiredo Empreendimentos. Não precisava mais do império que havia construído para preencher o vazio. Sua família havia preenchido esse espaço. Comprou uma casa menor, mas com um jardim enorme, onde Tainá pudesse plantar as flores que tanto amava. Tinha quartos separados para Lívia e Rafaela, que havia aceitado oficialmente se mudar com eles. Não é estranho, Rafaela perguntou para Murilo enquanto arrumavam as coisas de Lívia no novo quarto. O quê? Eu morar na mesma casa que os pais biológicos da Lívia? As pessoas vão falar. Que falem. Murilo respondeu. Família não é só sangue. É quem escolhe ficar. Quem cuida, quem ama. Você é família. Rafaela sorriu, arrumando os ursinhos de pelúcia de Lívia na cama nova. Sabe o que me deixa mais feliz? O quê? Ver como a Tainá olha para a Lívia é como se ela estivesse se apaixonando pela própria filha a cada dia. Era verdade. Tainá passava horas observando Lívia, como se estivesse tentando gravar cada expressão, cada gesto, cada risada na memória. Era como se estivesse tentando recuperar 8 anos perdidos através de cada momento presente. Dr. Marcos Ventura, o cardiologista pediátrico, finalmente conseguiu realizar a cirurgia de Lívia, com acesso aos melhores recursos médicos que o dinheiro podia comprar. A operação foi um sucesso completo. O coração dela está perfeito agora. Ele explicou para a família reunida. Ela pode fazer tudo que qualquer criança da idade dela faz. Tainá chorou de alívio. Durante anos nas ruas, havia carregado a culpa de imaginar que sua filha poderia estar sofrendo em algum lugar. Saber que agora ela estava completamente curada era como se um peso gigantesco tivesse saído dos seus ombros. Posso ver ela? Pediu. Claro, mas ela ainda está sonolenta da anestesia. Quando entraram no quarto de recuperação, Lívia estava acordada, mas ainda grogue. Ao ver Tainá, esticou os bracinhos. Mamãe, funcionou. Funcionou, princesa. Seu coraçãozinho está forte como o de um leão agora. Que bom, Lívia sussurrou. Agora posso correr e brincar sem ficar cansada. Pode. Tainá beijou sua testa. E eu vou estar aqui para brincar com você sempre. Promete. Prometo. Murilo observava a cena com o coração transbordando. Sua família estava reunida, saudável e segura. Márcia e Ivan haviam pago pelo que fizeram. A empresa estava sendo reestruturada com novos sócios honestos. Pela primeira vez em 8 anos, ele sentia a paz completa. Mas havia uma última coisa que queria fazer. Algo que simbolizasse o recomeço de todos eles. 2 anos depois, numa manhã ensolarada de sábado, Murilo acordou com o cheiro de panquecas vindas da cozinha. Desceu as escadas da casa nova e encontrou uma cena que ainda o fazia sorrir toda manhã. Tainá e Rafaela cozinhando juntas, enquanto Lívia, agora com 9 anos, contava uma história mirabolante sobre seu sonho da noite anterior. Né? E aí o dragão rosa falou que só ia devolver o castelo se eu resolvesse um problema de matemática. Lívia gesticulava animadamente. Mas era uma conta super difícil, com divisão. E você conseguiu. Tainá perguntou, virando uma panqueca. Claro, a mãe Rafa me ensinou um truque para a divisão, lembra? Rafaela sorriu.
passando manteiga numa pilha de panquecas prontas. Você sempre foi esperta com números. Herdou do pai, Tainá disse, olhando carinhosamente para Murilo, que acabava de entrar na cozinha. Bom dia, família. Ele beijou Tainá, abraçou Rafaela e levantou Lívia no ar, que gritou de alegria. Papai, hoje é o dia, Lívia exclamou. Que dia? O dia que você e a mamãe Tainá vão casar de novo? Murilo riu. Nos últimos 6 meses, desde que decidira pedir Tainá em casamento novamente, Lívia havia se tornado a organizadora-chefe da cerimônia. Escolheu as flores, o local, até mesmo a música que queria que tocasse quando os pais renovassem os votos. Estão todos prontos? Ele perguntou. As mulheres vão se arrumar juntas. Tainá disse. Tradição de família. Murilo observou as 3 mulheres mais importantes da sua vida, se preparando para subir as escadas. Tainá havia engordado 15 quilos nos últimos 2 anos e deixado os cabelos crescerem novamente. Embora ainda tivesse alguns fios grisalhos, estava radiante e saudável. Rafaela havia se tornado não apenas madrinha oficial de Lívia, mas também a irmã que Tainá nunca teve. E Lívia estava crescendo numa menina confiante e feliz, cercada de amor por todos os lados. Papai, Lívia parou no meio da escada. Posso perguntar uma coisa? Claro, princesa. Você ainda fica triste às vezes. A pergunta pegou Murilo de surpresa. Por quê? Porque você perdeu tanto tempo sem a gente? Eu fico triste quando penso nisso. Murilo subiu alguns degraus para ficar na altura dela. Sabe o que aprendi, Lívia? Às vezes precisamos perder coisas para aprender como são importantes. E às vezes, quando encontramos essas coisas de novo, elas são ainda mais especiais. Como eu, a mamãe Tainá e a mãe Rafa. Exatamente como vocês, a cerimônia seria no jardim da casa nova. Não seria uma festa grande. Apenas alguns amigos próximos. Dr. Henrique, Dr. Marina, Roberto, Padre Miguel e Dona Marlene, que havia se tornado uma espécie de avó adotiva para Lívia. O jardim estava lindo, cheio das flores que Tainá plantara com as próprias mãos. Rosas, girassóis, margaridas. E no centro, uma pequena árvore de ipê amarelo que ela disse representar o recomeço deles. Murilo esperava no altar improvisado, nervoso como se fosse a primeira vez. Padre Miguel, que oficializaria a cerimônia, sorriu para ele. Ansioso. Mais do que deveria. Murilo admitiu. É natural. Vocês passaram por muita coisa para chegar aqui. A música começou a tocar. A mesma que tocara no casamento original deles. 9 anos antes, primeiro saiu Lívia, radiante num vestido amarelo claro, jogando pétalas de rosa pelo chão. Depois Rafaela, linda num vestido azul marinho, carregando as alianças numa almofadinha bordada à mão. E então Tainá apareceu. Ela usava um vestido branco simples, sem véu, com o cabelo solto caindo pelos ombros. Mas o que mais chamava a atenção era o colar de pérolas ancestral da família Figueiredo. Brilhando no seu pescoço como uma promessa cumprida, Murilo sentiu lágrimas nos olhos. Era a mesma mulher que se apaixonara anos atrás, mas agora com uma força e uma sabedoria que só quem passou por grandes dificuldades pode ter. Quando ela chegou ao altar, ele pegou suas mãos e sussurrou: "Você está linda. Você também." Ela sorriu. "Pronto para me aturar pelos próximos 60 anos. Pronto para te amar pelos próximos 60 anos." Padre Miguel começou a cerimônia com palavras sobre segundas chances e amor que supera qualquer obstáculo. Mas quando chegou a hora dos votos pessoais, foi Lívia quem pediu para falar primeiro. "Posso?" Ela perguntou. Os adultos riram e concordaram. "Eu quero agradecer." Lívia começou, com a seriedade que só crianças conseguem ter em momentos importantes. "Porque agora eu tenho uma família completa. Tenho o papai, que me protege, a mamãe Tainá, que me ensina coisas sobre plantas e me conta histórias da família, e a mãe Rafa, que cuidou de mim quando ninguém mais podia." Ela parou e olhou para cada um deles. "E eu quero que vocês saibam que são os melhores pais do mundo. Todos os 3. Não havia olho seco no jardim. Murilo foi o próximo. "Tainá, 9 anos atrás eu prometi te amar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença,
Não sabia que seria testado tão extremamente nessa promessa. Mas hoje posso dizer que meu amor por você não apenas sobreviveu, cresceu. Você é mais forte, mais corajosa e mais linda do que quando nos casamos. E desta vez, prometo que nada, nem ninguém vai nos separar de novo. Tainá enxugou as lágrimas antes de falar. Murilo, por 8 anos eu vivi sem saber quem era, mas uma coisa sempre permaneceu, mesmo quando não conseguia lembrar. A sensação de que alguém me amava. Essa sensação me manteve viva. Hoje sei que era seu amor me protegendo, mesmo à distância. Prometo que vou passar o resto da vida compensando o tempo perdido e construindo novos momentos felizes com você e nossa família. Ela se virou para Rafaela. E Rafa, prometo que você sempre vai ser parte desta família. Obrigada por cuidar do meu bem mais precioso quando eu não pude. Quando chegou a hora das alianças, Murilo tirou do bolso não apenas as alianças novas, mas também o colar de pérolas ancestral. Este colar passou por gerações na minha família, ele disse, desafivelando-o cuidadosamente do pescoço de Tainá. Sobreviveu a guerras, crises, separações. Mas hoje, quero passá-lo para a próxima geração. Ele se virou para Lívia. Princesa, estas pérolas representam o amor que nunca morre, mesmo quando parece perdido. Um dia, você vai passá-las para sua filha, e ela para a filha dela. Mas por enquanto, elas são suas. Com cuidado. Ele colocou o colar no pescoço de Lívia. As pérolas ficaram grandes demais para ela, mas simbolicamente era perfeito. Agora a família está completa, Lívia disse. Tocando as pérolas com reverência, Padre Miguel proclamou: Murilo e Tainá marido e mulher novamente. E quando eles se beijaram, foi como se os últimos 8 anos de dor finalmente se dissolvessem em pura felicidade. A festa continuou jardim adentro até o anoitecer. Dona Marlene contava histórias engraçadas de quando conheceu Tainá nas ruas. EDR, Henrique e Deetri. Marina discutiam os avanços no tratamento de amnésia. Roberto brincava com Lívia, que havia convencido todos os adultos a participarem de uma caça ao tesouro, quando as estrelas começaram a aparecer. Murilo encontrou Tainá sentada embaixo da árvore de ipê, observando Lívia brincar com Rafaela. No que está pensando? Ele perguntou sentando ao lado dela. Em como a vida é estranha? Ela respondeu. Por tanto tempo achei que minha história havia acabado naquele galpão, que eu havia perdido tudo que importava. E agora sei que às vezes perdemos as coisas para aprender a valorizar ainda mais quando as encontramos de novo. Eles ficaram em silêncio, observando sua filha rir no jardim que haviam construído juntos. Murilo, Tainá disse finalmente. Sim, obrigada por não ter desistido de nós. Obrigado por ter voltado para casa. Lívia correu até eles, o colar de pérolas balançando no seu pescoço. Papai, mamãe, vem ver. As primeiras estrelas apareceram. Eles se levantaram e caminharam de mãos dadas até o centro do jardim, onde Rafaela já estava esperando. Juntos, os 4 olharam para o céu estrelado. Faz um pedido, princesa, Murilo disse. Lívia fechou os olhos com força e sussurrou. Pedi para sermos sempre felizes assim. Esse pedido eu posso garantir, Tainá disse, abraçando a filha. E ali, cercada pelo amor incondicional da família que quase perdeu para sempre, ela soube que finalmente estava em casa para ficar. As pérolas no pescoço de Lívia brilhavam sob a luz das estrelas, carregando consigo séculos de histórias de amor, perda e reencontro. E agora, começavam uma nova história, a de uma família que provou que o amor verdadeiro pode superar qualquer tragédia e que algumas conexões são inquebráveis, mesmo quando tudo parece perdido para sempre.